Começa mais um programa Boi Forte. Hoje nós vamos falar aqui no programa sobre a atuação do grupo de trabalho da pecuária sustentável que reúne aí mais de 60 marcas ligadas à pecuária. Onde nós estamos e para onde queremos ir nessa ajuda para estimular a produção de baixa emissão de carbono. E eu recebo então Grace Selva, que é coordenadora do grupo de trabalho de clima do GTPS, a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Muito bem-vinda ao nosso programa, Grace. Obrigada, Simone, um prazer. Então, Grace, eu queria que você começasse aqui já falando dessa atuação, como que é o desempenho do trabalho de vocês, do GTPS Clima. Então, o grupo de clima do GTPS é um grupo que junta qualquer associado da mesa de pecuária sustentável para discutir essas questões de clima no agropecuária. Então, a gente discute questões metodológicas, a gente discute os termos e os conceitos, e o objetivo é de avançar essas discussões em toda a cadeia, desde o produtor até o consumidor, para que isso entre mais no dia a dia de todo mundo. Agora, unir vozes, né, em prol da pecuária brasileira, né, Grace? Exatamente, Simone. E esses trabalhos, o que você traz para a gente aí, nesses anos aí de conversas, mesa redonda, em relação ao GTPS Clima? Então, o GTPS começou em 2007 aqui no Brasil, foi a primeira mesa de pecuária sustentável no mundo. Hoje tem mais de 60 associados em 6 elos, então temos dentro do GTPS produtores rurais, empresas de insumos e serviços, indústrias, vareja e restaurantes, instituições financeiras e sociedade civil. E todo mundo se reúne através de reuniões e grupos específicos de trabalho. Então, no grupo de trabalho de clima, estamos focados justamente nas mudanças climáticas e em como reduzir essas emissões ligadas à produção agropecuária. Também tem um grupo de rastreabilidade que está atuando este ano. Então, no caso aqui, buscar formas para estimular essa produção de baixa emissão, é isso, né, Grace? Exatamente. A gente discute as metodologias e as ferramentas que estão disponíveis para cada elo dessa cadeia, como acessar, como utilizar. É um tema bem complexo. Então, no grupo de clima, começamos no começo discutindo os termos e os conceitos para que todo mundo pudesse entender muito bem esses fundamentos e partimos para discussões sobre como aplicar essas metodologias tanto dentro da fazenda para medir as emissões e reduções da atividade dentro da fazenda, também na indústria, em todos os elos dessa cadeia produtiva. O Grace, quando a gente fala de sustentabilidade, é um tema que vem crescendo cada vez mais, né? O consumidor busca por quer saber mais a rastreabilidade do produto que ele está consumindo. E quando a gente fala em sustentabilidade, né, nosso assunto aqui na pecuária, a gente vê muitas ações que já estão sendo realizadas aí, não é mesmo? A gente, do Código, por exemplo, do Código Florestal, nós temos 10 anos aí do Código Florestal, ou seja, é um trabalho que já vem sendo desenvolvido, ações estão sendo feitas já, né, pela pecuária. E o que você, nesse grupo, o que de fato vocês conversam para mostrar assim, ok, nós estamos seguindo nessa direção, mas podemos avançar cada vez mais? Então, dentro do grupo do GTPS de climas, nós estamos examinando uma ferramenta que chama o protocolo GHG. É uma ferramenta disponível em planilha Excel, então é bem fácil acesso para qualquer produtor rural e a partir dos dados da fazenda, das atividades, por exemplo, uso de combustível, tipo de sistema produtivo, colocando esses dados sobre a atividade na fazenda, o produtor rural pode ter na mão a ideia de quanto ele está emitindo no ciclo agrícola e aonde ele pode atuar para melhor reduzir essas emissões.
Então, a gente tenta fornecer ferramentas práticas para, primeiro, mensurar e, no segundo momento, atacar essas emissões, reduzindo cada vez mais a partir da implementação das boas práticas. E tem aí, no caso, empresas que já estão utilizando essa ferramenta, Grace? Tem sim. Eu sou coordenadora do grupo de clima do GTPS, mas também sou gerente executiva de sustentabilidade na Minerva Foods. A Minerva Foods é a maior exportadora de carne da América do Sul, e nós estamos utilizando essa ferramenta, o protocolo GHG, justamente para mensurar a linha de base de emissões na nossa cadeia de fornecedores. Isso é um projeto que a gente está desenvolvendo em parceria com o Embrapa e FGV, e a gente aplicou essa ferramenta em 23 fazendas dentro desse projeto e vimos que em 11 desses 23 fazendas eles estão sequestrando mais carbono do que emitindo num ano de estudo. Então, a partir das boas práticas da reforma de pastagem, da integração de lavoura, pecuária, floresta, essas fazendas estão contribuindo para o combate contra o aquecimento global, enquanto fornecem alimentos de alta qualidade para o mundo. E nisso aí, se você falou dessas fazendas, podem vir outras fazendas aí para ingressar nessa ferramenta? Com certeza. A Minerva Foods tem o programa Renove, que é justamente um programa de apoio à implementação das práticas de baixa emissão de carbono. Então, nós temos vários projetos sendo desenvolvidos que podemos agregar. A nossa intenção é de agregar todos os pecuaristas fornecedores da Minerva Foods com o andar do tempo. Porém, a ferramenta em si está disponível de forma gratuita na internet para qualquer um acessar no site do WRI, que é o World Resources Institute. E Grace, essa ferramenta aí, então no caso, ela também pode ser utilizada para comunicar, né, ao mercado do que está sendo feito aqui no Brasil, mas em relação assim, ok, nós temos os nossos produtos aí sustentáveis para agregar valor também quando você vai acabar exportando, né, no caso aqui a carne bovina? Com certeza. O resultado do nosso estudo junto com o Embrapa e a FGV, que mostrou que 11 das 23 fazendas estão sequestrando carbono, quando você olha o balanço de carbono da fazenda, mostra que as boas práticas e as práticas de baixa emissão de carbono praticadas aqui no Brasil já estão fornecendo um produto altamente sustentável para o mundo. Porém, se não temos a mensuração disso com dados primários, com essa metodologia, por exemplo, que é reconhecido internacionalmente, nós não podemos comunicar isso de forma efetiva para o resto do mundo. Então, é um grande trabalho de levantamento de dados primários para dar mais insumo para essa comunicação para o mundo. E depois desse passo aí em relação a essa ferramenta, quais seriam as próximas ações aí que serão abordadas? É possível, com esse protocolo de HG, de aplicar algum tipo de certificação. Isso é algo que ainda precisa ser desenvolvido, mas poderia ter, ao fim dessa história, um selo para a fazenda, por exemplo. Porém, eu vejo que essa ferramenta é muito útil para o produtor rural, por exemplo, porque ele pode, a partir dos resultados, dos cálculos, identificar onde é que ele está emitindo mais e, com alguma pequena mudança nas práticas, reduzir drasticamente as emissões ligadas à atividade dele. E se ele consegue manter isso rastreado com dados primários, repetido anualmente, ele vai criar uma linha de base que vai poder mostrar essa redução de emissões ao longo do tempo. Essa mensuração aí que você falou da ferramenta, com esses dados primários, é o primeiro passo, né? Mas quando a gente fala em relação a mitigar, né, o carbono, são várias ações que podem ser feitas, né, Grace? Boas práticas, né? Instalar nas propriedades biodigestores, enfim, é uma gama de tecnologias que podem ser empregadas aí, né, pelo nosso produtor,
muitas já estão sendo empregadas para fazer essa mitigação, né, Grace? Com certeza. A gente vê que quando a gente faz a intensificação sustentável da atividade agropecuária, nós conseguimos reduzir muito as emissões. Por exemplo, se a gente tem uma pastagem vigorosa que cria um boi jovem, que vai para o abate grande, porém jovem, esse boi emite menos metano, porque ele é abatido com menos meses de vida. Então, a intensificação sustentável dos sistemas produtivos pode trazer esses resultados. E é muito importante que a gente mensure isso para poder comunicar sobre esse processo das melhorias que já estão sendo praticadas aqui no Brasil por muitos pecuaristas, porém nós não estamos rastreando essas mudanças e a implementação desses sistemas produtivos intensificados de forma sustentável. Grace, porque segundo o IPEA, né, no caso aqui, o Brasil está entre os países, né, que mais reduzem o impacto ambiental do agro, né, em relação desde o plantio à colheita. E eles colocaram até um exemplo que aponta que a tecnologia atual, né, na produção de 1 quilo de alimento, por exemplo, né, gera menos emissões do que no passado. Ou seja, cada vez mais com as tecnologias que estão sendo empregadas, está mostrando aí que ao longo, né, dos anos o Brasil está no caminho certo, né, Grace? Exatamente, estamos conseguindo produzir muito alimento numa área menor. Então, a gente precisa continuar esse trabalho de pegar as áreas degradadas e transformar em pastagem vigorosa que pode produzir alimentos. E assim a gente pode utilizar toda a área que já está aberta, não há necessidade de desmatar, podemos aproveitar desse grande ativo que o Brasil tem, de ter várias milhões de hectares de área aberta, degradada, implementando as práticas sustentáveis e produzindo um alimento de alta qualidade. E como participar, então, do GT Clima? Então, para se associar do GTPS, que é a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, basta entrar no site, tem todas as informações pertinentes para aderir a esse grupo, e é simples assim. Tá certo. Grace, vamos falar agora em relação ao mercado de carbono. Como que você vê, a gente vê que no caso o decreto já passou aí, né? Já temos aí a regulamentação, o primeiro passo foi dado, né? Como o pontapé inicial já ocorreu. Mas como você enxerga nesse mercado de carbono aqui para o futuro? Eu vejo grande potencial, eu já vejo grande potencial do mercado voluntário. Brasil é o grande potência do mundo para criar créditos de carbono a partir das soluções baseadas na natureza. Então, aí a gente tem a preservação da floresta, a gente tem a restauração florestal e a gente também tem a possibilidade de gerar créditos da agropecuária, das metodologias de manejo de uso de terra. Então, dentro do programa Renove, que eu citei antes, que é o programa de apoio à implementação das práticas de baixa emissão de carbono, temos também um projeto para gerar créditos de carbono dentro das fazendas parceiras da Minerva Foods. E é um projeto que é de longo prazo, então tem muitos desafios. Precisa ter um monitoramento de alta qualidade para gerar créditos que têm muita credibilidade e que possam ser comprados internacionalmente sem questões. Porém, a gente tem uma grande potencial aqui no Brasil para atuar nesse mercado voluntário até que o nosso mercado regulado seja de fato implementado. Ou seja, os desafios são grandes, né, Grace? Estão saindo, né, um pouco do mercado voluntário, indo aí em direção ao mercado regulado. Mas você acredita que o Brasil, então, tem esse potencial aí de ser um grande player no mercado global? Tem, com certeza. O Brasil já é um grande player no mercado voluntário de créditos a partir das metodologias florestais. Então, pegando uma área de floresta que poderia ser desmatado legalmente e mantendo aquela área em pé, é possível de gerar créditos de carbono, são créditos emitidos a partir das emissões evitadas.
e a gente já tem aqui no Brasil grandes projetos, nós somos a maior produtor de créditos nessa metodologia. Agora, nas metodologias do agropecuária, nós temos bastante desafio para superar, porém, nós temos muito potencial para gerar créditos a partir da implementação das boas práticas, implementação de sistemas integrados de lavoura-pecuária, ou melhor ainda, como componente florestal, por exemplo, pode gerar créditos ao longo de vários anos, mas a gente vê que isso não é a peça mais importante para o produtor rural. A parte mais importante é que quando você tem acesso a finanças verdes, que apesar no final das contas, o mercado voluntário existe para financiar essa transformação. Quando você tem acesso a esse tipo de financiamento para investir na produção sustentável, você ganha mais eficiência, mais produtividade, você ganha um sistema produtivo muito mais eficiente. Então, você consegue produzir mais e ganhar mais, você tem mais rentabilidade. E no final dessas contas, você pode ganhar também os créditos de carbono. Mas é uma peça num jogo muito maior, que é essa transformação da fazenda. Temos que criar condições, então, aí, né, Grace, para construir um mercado atrativo aí, no caso, eu falo para chamar mais os investidores aqui para o Brasil, não é? Com certeza. A gente viu que depois da COP26, no ano passado, tem muito recurso financeiro disponível no mundo. Às vezes faltam projetos sólidos, projetos bons para captar esse recurso e canalizar para o produtor rural. Então, no programa Renove, estamos também trabalhando nessa frente, mas recurso existe, a gente só precisa acessar, e eu acho que tendo a base de dados primários da cadeia agropecuária é um bom começo. Temos que criar mais, então, no caso, Grace, mais ferramentas para aproveitar todo esse potencial aí. Você falou que o Brasil tem grandes, né, chances, né, de ser um protagonista nesse player global, então a gente tem que ter mais ferramentas para atrair mais investidores, aí no caso, quando a gente fala de mercado de carbono? Isso. Às vezes, para atrair um investimento, um recurso internacional, nós precisamos ter um projeto com um sistema de mensuração, relato e verificação muito forte, para poder mostrar os avanços ao longo do tempo. Mas quando fala de projetos de créditos de carbono, isso é um pré-requisito. Então, o que falta é conectar esses pontos. Conectar os pontos, né? São os desafios aí, né? Que o Brasil está começando a tomar. Quando a gente fala de mercado de carbono, como eu falei, o decreto já foi aí, mas a gente precisa galgar espaços aí para mostrar ao mundo, né, que o Brasil já faz sua lição de casa e, como eu falei no início, onde nós estamos e onde nós queremos chegar e mostrar para o mundo, né, Grace? Exatamente. Grace, o agro sempre foi visto como um problema aí quando a gente fala em sustentabilidade, quando a gente fala em emissão de gases, aí tem o metano também, mas no caso ele se aplicar todas essas boas práticas aí a gente vê o bem-estar animal, sustentabilidade, os biodigestores, enfim, se aplicar todas essas práticas aí, você acredita que o Brasil pode ser parte da solução e não um problema lá atrás, como o mundo gosta de falar do Brasil? Com certeza. O que a gente precisa fazer no Brasil? Já temos um leque de práticas desenvolvidos ao longo das décadas pela Embrapa e as outras instituições de pesquisa, que são o fundamento da pecuária sustentável. A pesquisa já está lá, já mostra como nós podemos produzir de forma eficiente e sustentável comparado com o resto do mundo. Também nós temos a área para fazer isso. O Brasil é o grande potência agroambiental do mundo e nós precisamos ocupar esse espaço.
Então, existem muitas oportunidades para apoiar a cadeia produtiva na implementação, na transformação, no uso dessas boas práticas que a gente vê, por exemplo, no ABC+, que foi agora o Plano ABC virou o Plano ABC+, do governo federal. Então, essas práticas já estão listadas lá, as práticas que podem ser implementadas. Às vezes, falta uma assistência técnica, falta uma capacitação, então também precisamos trabalhar nessa frente, junto com as finanças verdes, para fornecer todas as bases que o produtor rural precisa para fazer a implementação dessas boas práticas e mostrar para o mundo que podemos sim produzir e preservar aqui no Brasil. Em relação ao ABC+, aí, em relação aos sistemas, o ILPF que você citou aí, a gente vê muito, a gente fala muito aqui no AgroMais das propriedades já adotando a integração lavoura-pecuária-floresta, a integração lavoura-pecuária, mas a ideia é que se estenda, né, o Grace, que mais propriedades integrem esse sistema, não é mesmo? Com certeza. É um sistema ideal, vamos dizer, em termos de eficiência produtiva, em termos de ter até 4 safras saindo de uma mesma área dentro da fazenda ao longo do ciclo. Traz muita rentabilidade para o produtor rural, traz resiliência na frente dessas mudanças climáticas que estamos vivendo hoje. Então, é o sistema ideal para a pecuária brasileira. Porém, é um sistema que requer um investimento, que requer um conhecimento específico. Então, a gente precisa sempre estar fortalecendo essas bases. É verdade, Grace. Eu também gosto de falar também aqui, quando o mundo fala em relação à pecuária brasileira na emissão do metano, a gente vê aqui as empresas, a gente vê as pesquisas em relação à ração, ao alimento, né, do animal. Então, cada vez a tecnologia empregada, né, nas rações estão aí para tentar reduzir essa emissão. E a gente vê o trabalho que o Brasil vem fazendo e eu gosto de citar muito em relação à ração, porque ela pode reduzir, não é, o Grace, a emissão do metano? Pode sim. Nós vemos hoje vários produtos já disponíveis no mercado que têm esse viés de redução de metano, e a gente vê estudos científicos que mostram essa redução aqui no Brasil em até 30% de dia para noite. Então, alguma adição na ração nesse momento de confinamento do boi ou até no pasto pode trazer grandes reduções de metano. É muito importante que a gente tenha a linha de base para saber quanto que estava emitindo antes e quanto que foi reduzido, porque isso contribui para as nossas metas de descarbonização na cadeia agropecuária. E falando nas metas aí, em relação à COP26, da COP passada, né? O Brasil assinou aí, né, em relação ao cumprimento dessa redução, né? Vai tentar reduzir esses 30% em relação ao metano. Você acredita que quando a gente chegar agora no final do ano, na próxima COP, né? A Conferência do Clima da ONU, na COP27, lá no Egito, você acredita que a gente vai mostrar mais resultados do que o acordo que foi assinado, que a gente já vai estar fazendo? Deu esse tempo para a gente melhorar mais em relação às tecnologias aplicadas nessa redução aí do metano? Seria difícil mostrar já alguma redução. Eu acho que esses projetos de grande escala, de escala nacional, precisam de bastante força de vários atores pertinentes. Então, eu acho que chegar já com resultados talvez seja difícil, mas podemos mostrar sim progresso. Nós temos produtos entrando, sendo aprovados aqui no Brasil, aditivos nutricionais que reduzem o metano. E também tem outras formas de reduzir. Melhorando o sistema produtivo e reduzindo a idade do abate é uma grande forma de reduzir a emissão de metano. Então, a aplicação de qualquer prática sustentável que está dentro do plano ABC+, por exemplo, já contribui para isso. É verdade. Grace, infelizmente o nosso tempo já está esgotando, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem aí em relação a todo esse trabalho que vocês estão realizando aí do grupo de trabalho aí, especificamente do clima.
Então, no grupo de clima, é um espaço que une todos os elos da cadeia produtiva em prol da descarbonização da agropecuária, na redução dessas emissões. Então, é um espaço muito relevante, falando de tópicos muito atuais, e todos os participantes estão tendo benefícios em acessar esses materiais, essas discussões e levar esse debate para frente, porque afinal das contas é muito complexo, é muito difícil e todos nós precisamos de apoio, de espaço para questionar, para perguntar e para debater, para tirar essas dúvidas que surgem ao longo desse caminho. É verdade, Grace, um trabalho muito importante são a união dessas vozes aí, né, na luta por essa redução dos gases que provocam o efeito estufa no planeta. Ô Grace, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente hoje no Boi Forte. Eu quero agradecer imensamente a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu conversei com Grace Selva, que é coordenadora do Grupo de Trabalho de Clima do GTPS, a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, viu, Grace? Obrigada, Simone, foi um prazer. E obrigada a você também pela sua audiência, pela sua companhia. Continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, o canal dedicado ao agronegócio 24 horas por dia. Tchau, tchau e até um próximo Boi Forte.